Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de redação? Hoje, o nosso assunto é coesão textual. Gente, coesão textual é um elemento aí fundamental, tá? Na produção de um texto. Nós sabemos que todo texto, ele tem que ter coesão e coerência, tá? Então, o que seria aí coesão textual? Coesão é a conexão, ou seja, é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto, tá? Então, assim, a coesão, ela é a conexão, tá? A ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Então, todo texto, ele tem que ter o quê? Quando se fala todo texto, tem que ter coesão. Então, sem coesão, o texto, ele não tem sentido. Ele perde lá o seu sentido, tá? Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Então, isso que é uma coesão, é quando um parágrafo, tá, dá aí continuidade ao outro, ou seja, quando as frases, né, elas estão aí entrelaçadas, tá? Como diz aqui, ó, percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Então é bem fácil, né, da gente entender aí coesão textual. São palavras, né, são frases, né, assim, uma ligadas, né, à outra, tá ok? Assim, uma dando continuidade, né, um dando continuidade ao outro. Se isso não acontecer, se não existir isso em um texto, o seu texto vai ficar totalmente o quê? Sem sentido, ou seja, sem coesão textual, tá? Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Então, gente, é muito importante vocês saberem, né, essa definição aí, né, que a coesão, são as palavras, né, são os parágrafos que eles estão o quê? Entrelaçados, né, um dando continuidade, né, ao outro. Então, para isso, né, existem, né, várias palavras que nós precisamos, né, usá-las, né, como diz que em um texto, né, que eu irei ler para vocês agora, vocês irão perceber isso. Olha só, observe a coesão presente no texto a seguir. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então, observando aí esse texto, né, tem aí 3 palavrinhas, né, destacadas, que são elas: porque, porém, uma vez que. Então, assim, essas 3 palavras, elas dão sentido, né, ao texto. Então, assim, uma está, como diz aqui, né, esses elementos, essas 3 palavras, há o quê? Uma conexão entre elas, tá? Há uma ligação, uma harmonia entre elas.
ou seja, né, uma está, né, dando sentido, né, à outra, tá? E como diz aqui, ó, as palavras destacadas, né, têm o papel de ligar as partes do texto. Podemos dizer que elas são responsáveis pela coesão do texto. Foi o que eu acabei de falar, tá? E tem também, gente, as palavras de transição, tá? As palavras de transição são palavras responsáveis pela coesão do texto, estabelecem a inter-relação entre os enunciados. Né? Que palavras são essas, gente? Né? Orações, né? Frases, parágrafos. No caso, que palavras são essas? São aí as preposições, as conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. Como exemplo, nós temos aí essas 3 palavrinhas aí, né? O porquê, porém, uma vez que, tá? Então, são aí as preposições, as conjunções, né? Alguns advérbios e locuções adverbiais, tá? São aí as palavras responsáveis pela coesão do texto, estabelecem a inter-relação entre os enunciados, ou seja, né, entre aí as orações, entre as frases e os parágrafos, tá? Então, assim, a coesão é muito importante, tá? Em um texto, tá? É a questão aí da conexão, da ligação. Então, um texto, ele precisa ter coesão, tá? Ele precisa aí ter sentido. Se você iniciar um texto, dependendo da palavra que você usar, né, não vai haver, né, essa ligação aí. Então, de repente, em um parágrafo você fala sobre uma coisa, né, sobre um assunto, aí você acaba no segundo, dependendo aí da palavra que você usar, você vai acabar o quê? Perdendo aí essa ligação. Aí fica aí um texto sem sentido. Tá ok? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro, né, para todos o assunto aí sobre coesão textual. É o que eu sempre peço, né, quando eu passo para vocês uma proposta de redação, eu sempre peço, gente, a produção textual de vocês, ela deverá ser, né, deverá ter o que? Coesão, né, e coerência, tá? Então, vamos ter cuidado, né, ao produzir um texto em relação a isso, tá ok? Por hoje é só, fique com Deus.